Boa noite, meu nome é Mike Santos e vou falar um pouco sobre as salamandras, anuras e cecílias. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados capazes de estabelecer-se no ambiente terrestre, mas ainda apresentam uma relação de dependência com o ambiente aquático. Esses animais são classificados em três grandes ordens: Caudata, Gymnophiona e Anura. Salamandras. As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Urodela ou Caudata. Existem cerca de 550 espécies conhecidas nesta ordem. No entanto, no Brasil existem apenas 5 espécies de salamandras conhecidas na região amazônica. Características gerais das salamandras. As salamandras apresentam um corpo alongado, cauda e geralmente 4 patas funcionais. Embora se assemelhem a lagartos, sua pele é lisa, sem escamas e lustrosa. A pele lisa também apresenta glândulas que mantêm a umidade. Respiração. Como todos os anfíbios, as salamandras possuem a pele úmida e ela apresenta a respiração cutânea. A respiração cutânea é a respiração onde acontecem trocas gasosas da pele com o ar. E as salamandras também apresentam respiração pulmonar. E em sua fase larval, elas apresentam respiração branquial. Locomoção. A locomoção das salamandras que vivem na Terra é semelhante ao modo de locomoção dos primeiros tetrápodes. Elas se locomovem por meio de ondulações laterais do corpo e de sua cauda, combinada com o movimento das patas. Alimentação. As salamandras são carnívoras, tanto na fase larval quanto na fase adulta. Elas capturam suas presas mediante a projeção de sua língua. Sua alimentação inclui principalmente pequenos animais como insetos, larvas de outros animais, crustáceos, pequenos peixes, entre outros. Reprodução das salamandras. A fecundação é principalmente interna e a postura dos ovos varia entre as espécies, podendo ocorrer na terra ou na água. Algumas espécies, entretanto, são vivíparas. A maioria das salamandras, assim como outros anfíbios, apresentam um desenvolvimento indireto, ou seja, passam por metamorfose. Na fase larval, elas apresentam brânquias externas e plumosas, que se perdem na fase adulta. Pedomorfose. A pedomorfose é uma característica observada em algumas espécies de salamandras. Isso significa que, mesmo quando adultas, algumas espécies ainda retêm características larvais, como ausência de pálpebras, padrões larvais de dentes e permanência de sistema de linha lateral. Um exemplo de salamandra com essa característica é a salamandra axolote. Anuros. Os anuros são anfíbios que não possuem cauda, como por exemplo, destacam-se os sapos, as pererecas e as rãs. Características gerais dos anuros. A ordem Anura inclui animais conhecidos simplesmente como anuros, que são anfíbios sem cauda e possuem um esqueleto adaptado à locomoção por saltos. Como principais representantes desse grupo, destacam-se os sapos, a perereca e a rã. Existe uma grande diversidade de anfíbios anuros em todo o mundo, com exceção da Antártica, onde não são encontrados. Estima-se que existam, em média, 5.067 espécies diferentes, que vivem principalmente nas regiões tropicais. O Brasil destaca-se por abrigar mais de 700 espécies. Eles vivem principalmente em locais úmidos, próximos a rios, lagoas e brejos. No entanto, algumas espécies, como o Cicloana particéfala, vivem em regiões de deserto. É importante destacar, no entanto, que nenhuma espécie vive no mar. Locomoção. De uma maneira geral, podemos dizer que os anuros destacam-se por possuírem pernas traseiras alongadas e músculos bem desenvolvidos, o que lhes garante uma grande eficiência na locomoção. Esses animais apresentam também um corpo curto e flexível, que não se dobra quando caminham, e uma pelvis conectada firmemente à coluna, a qual é bastante rígida. Além disso, esses animais não possuem cauda, por isso o nome anura, que significa sem cauda. Os sapos são fisicamente mais troncudos, com a pele mais rugosa e seca, e são mais terrestres do que as rãs e pererecas. Os sapos locomovem-se mais lentamente a passos curtos. As rãs possuem a pele bem lisa e molhada e habitam locais próximos à água. Os dedos são finos e locomovem-se dando grandes saltos. As pererecas são parecidas com as rãs, mas são distintas pela incrível habilidade de escalar a vegetação, graças à presença de discos adesivos em seus dedos. Possuem pernas bem mais longas que as rãs. Alimentação. Na fase larval, é comum observar esses animais alimentando-se de algas e alguns micro-organismos.
Na fase adulta, no entanto, todos são carnívoros, alimentando-se principalmente de pequenos artrópodes e moluscos. Para capturar seu alimento, alguns sapos lançam sua língua elástica e pegajosa para fora da boca sobre o bicho, que fica grudado. Depois disso, eles apenas recolhem a língua com o animal. Capacidade de vocalização. Uma questão interessante a respeito dos anuros é a capacidade de vocalização. Nesses animais, o macho possui capacidade de emitir sons que servem tanto para atrair a fêmea de sua espécie, como para marcar seu território. O canto é possível graças à expulsão de ar dos pulmões para o interior de estruturas conhecidas como sacos vocais. Cada espécie possui um som único, o que causa uma verdadeira sinfonia nas regiões próximas a lagoas e brejos na época de reprodução. Assim que as fêmeas atraídas pelos machos chegam ao local, é realizado o aplexo nupcial, um abraço forte que estimula a liberação de óvulos pela fêmea. Nesse momento, o macho libera vários espermatozoides que fecundam os óvulos externamente. Ocorre a formação então dos ovos que se desenvolvem na água. A fertilização é interna e o ovo que foi fecundado desenvolve-se fora do corpo da mãe. Dependendo da espécie de anuro, os ovos são depositados na água sob pedras, dentro de uma toca escavada no chão, pode ser sobre folhas também, etc. O importante é que haja bastante umidade, o suficiente para o embrião crescer e transformar-se em girino, nome dado à larva dos anuros. Quando sai do ovo, o girino já nada e procura seu próprio alimento, mas para se proteger de predadores, ficam agrupados em grandes cardumes. Os anuros são muito cuidadosos com a prole e procuram garantir locais seguros para que ela se desenvolva. Os girinos crescem preparando-se para a vida fora da água. Primeiro surge o par de pernas traseiras, depois as dianteiras. A cauda vai sendo perdida e, finalmente, a preparação para a respiração fora da água. Cecílias. As cobras cegas ou cecílias são animais da classe anfíbia, da ordem chamada Gynophiona. Características gerais das cecílias. Esses indivíduos de corpo cilíndrico e alongado não possuem patas e, diferentemente das serpentes e anfisbenas, cobras de duas cabeças, há ausência de escamas. Além dessas características, a pele das cobras cegas é úmida, apresentando anéis queratinizados em todo seu comprimento. Os olhos são atrofiados, mas há presença de tentáculos sensoriais que auxiliam quanto a esta função. Tais animais ainda possuem dentes que auxiliam na alimentação dos filhotes. Habitat. Provavelmente, o fato de os olhos serem pequenos e pouco funcionais está associado aos hábitos de vida desses animais. As cecílias são animais fossoriais. Animais fossoriais são os que passam a maior parte de seu ciclo de vida, se não todo, embaixo da terra. Sendo assim, em um lugar completamente escuro, não há necessidade de olhos funcionais. Alimentação. As cecílias são carnívoras. Sua dieta é composta basicamente de invertebrados, como cupins, formigas e minhocas. Reprodução. A fecundação das cecílias é interna, e após isso, as mães botam os ovos e guardam nas dobras do seu corpo, até que eles eclodam. Algumas espécies, como por exemplo a Symphonus annulatus, exibem um comportamento bem peculiar. Após o nascer, os filhotes de Symphonus annulatus começam a se alimentar da camada mais externa da pele da mãe, um comportamento chamado de dermofagia. Durante o processo de incubação, a cecília fêmea acaba retendo muita gordura e boa parte dela é alojada na pele do animal. Ao nascer, os filhotes começam a se alimentar desse excesso até que consigam se alimentar por conta própria. E esse foi o meu trabalho. Espero que tenha entendido e obrigado pela atenção.